Olá, tudo bem? Eu Pedro aqui do canal Radiologia Profissional. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os posicionamentos de crânio. Posicionamento comum que você está acostumado aí, aquele AP e perfil, e também os posicionamentos especiais que sempre aparecem em concurso público ou em processo seletivo. E até mesmo para você que está aí no seu estágio, facilitar um pouquinho mais a sua vida com esses posicionamentos especiais. Eu gostaria de conversar também com você que está fazendo estágio, você que está começando estágio. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link do Guia Definitivo do Estagiário. É um guia que eu preparei para que possa te auxiliar aí durante todo o seu estágio. Esse livro é totalmente gratuito, você pode baixar ele, você vai ter ele aí no seu celular, no seu computador. Geralmente as pessoas gostam de um conteúdo para poder levar para o estágio, para poder tirar um pouquinho de dúvida. Tem também aquela tabela de KV, MA e NS que pode te ajudar muito aí no seu estágio. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, o Guia Definitivo do Estagiário, para você baixar gratuitamente aí no seu celular. E também gostaria de pedir, como sempre, o seu like, o seu joinha, você que está chegando agora, que você se inscreva aqui no canal Radiologia Profissional e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, esse aqui é o canal Radiologia Profissional. Vamos para o vídeo. Os exames e empregado profissional, tipos de pacientes. Espero que esse vídeo tenha sido bem aqui aberto. O chassi, uma dúvida em relação... Bom, antes de nós vermos aí os posicionamentos de crânio, tanto o AP e perfil que nós estamos acostumados no nosso dia a dia, como também os posicionamentos especiais de crânio, é importante nós entendermos algo que para muitas pessoas é meio complicado, que são essas linhas que nós temos de referência do crânio. São essas linhas que vão nos ajudar a ter um apoio, saber as referências de como posicionar corretamente um crânio, tanto o AP e perfil normal, como aquele posicionamento especial de crânio, tá? Um posicionamento que sempre cai em processo seletivo, em concurso público. É importante aprendermos também. Por isso que eu falo sempre nos vídeos a importância de saber anatomia, né? Nós aprendemos corretamente a anatomia para que nesse momento a gente possa posicionar também de maneira correta. Aqui nós vamos usar vários termos que são da anatomia, então é importante também nós conhecermos essa parte aí. Nós temos aqui várias linhas, você pode perceber que nós temos aqui apenas uma linha vertical. Então, só essa linha vertical que nós temos aí como a linha de referência do crânio. As outras todas elas vão incidir aqui no ouvido, que anatomicamente nós chamamos de meato acústico externo. É o MAI. Pode ver que está escrito MAI aqui e apontado para o ouvido. Aí você pode ver aqui que os nomes dessa linha termina com meatal, ó, a maioria. Salvo essa primeira aqui, a maioria termina com meatal, ó, meatal, meatal e meatal. Todas terminam com meatal. Por quê? Porque de meatal que vem de meato. O mais importante é você gravar aí essa terminologia dessas partes anatômicas aqui da região anterior do crânio. Então aqui no caso nós temos a linha glabéolo alveolar. Por quê? Essa parte aqui nós chamamos de glabela. Essa parte aqui acima dos olhos, tá? Aqui na região da testa, né? Na região do osso frontal aqui do crânio, tá? Onde nós vamos incidir o raio para fazer o raio-x, AP de crânio e outros posicionamentos também. Então aqui a glabela, e essa parte aqui nós chamamos de mento ou de alvéolo, tá? Mento ou alvéolo. Você vai ver que vai aparecer com os dois nomes, tá? É o processo alveolar da mandíbula e também o mento, que é essa região aqui do queixo, essa região mais proeminente do queixo. Então, essa primeira linha aqui, nós vemos a linha vertical. Essa linha vertical nós chamamos de glabéolo alveolar, tá? E tem a sigla LGA. Então, ela vem desde a glabela aqui, que é essa região da testa, glabela, até o processo alveolar da mandíbula. Aqui eu não vou mostrar para vocês, ensinar para vocês essa parte de anatomia, partindo aqui que vocês já conhecem essa parte anatômica, tá bom? Se não conhece, é importante conhecer, tá? É importante aprender aí essa parte anatômica. A outra linha que nós temos aqui é a linha glabelo-meatal, que vai desde a glabela até o meato acústico externo. Essa é a outra linha, e a sigla é LGM. A outra linha órbito-meatal, que ela vai desde a órbita, né? Os olhos aqui é a órbita que nós chamamos, até o ouvido, que é o meato acústico externo. A outra linha é a linha infraórbito-meatal, que é a linha que passa abaixo
aqui da órbita, por isso que ele é infra. Infra vem de ínfero, vem de abaixo, de inferior. Então é a linha infraórbito meatal. A outra linha é a linha acanto meatal, LAM, dessa parte aqui que nós chamamos de acântio até o meato acústico externo, linha acanto meatal. A linha lábio meatal, desde os lábios até o meato acústico externo. Existem aí algumas variações de posicionamento de crânio, por isso que nós temos essas linhas aí para ter como parâmetro. E a linha mento meatal, que vai desde o processo mentual aqui, ou processo alveolar, até o meato acústico externo, que a sigla é LMM. Muitas vezes você vai ver que vai aparecer apenas com essas siglas aqui, mas parece assim que é difícil, mas não é difícil, porque você vai aprender apenas essa parte anterior do crânio aqui, essas regiões, que é a glabela, a órbita, infraorbital, acântio, lábio meatal e mento meatal. Então é importante apenas você decorar essa parte aqui, porque aqui sempre termina no meato. Pode ver que no final sempre termina com meatal, que vai terminar aqui no meato acústico externo. Então aqui agora abaixo são os posicionamentos propriamente dito. Então primeiro nós estamos vendo aqui o crânio. O crânio ele pode ser esse crânio que você faz aí sempre, quase todo dia no pronto-socorro, que é aquele raio-x de crânio normal, que o médico pede sempre o protocolo, né? O protocolo sempre do crânio é AP e perfil, as outras são variações. Se o médico quiser ver mais alguma coisa, é uma variação. O crânio ele pode ser em AP, que é a incidência do raio, ela entra em anterior e sai em posterior, ou pode ser em PA, que ela entra em posterior e sai em anterior. Aqui o paciente ele pode estar em decúbito dorsal ou em ortostático, pode-se também fazer um PA em decúbito ventral, mas isso é muito difícil acontecer. Aqui o mais habitual a fazer é o AP em ortostático ou em decúbito dorsal, tá bom? Esse é o mais habitual a fazer. O PA também pode ser feito, mas geralmente quando ele é feito, ele é feito em ortostático. Então o paciente vai estar ou em decúbito dorsal ou em ortostático, com os membros superiores ao longo do corpo e os membros inferiores estendidos. Você pode usar um filme 24x30 ou um 30x40, mas geralmente nós fazemos um 24x30, dá tranquilamente para fazer, tá? E o raio-x, ele é longitudinal, tá? Você vai usar na longitudinal. No caso do AP, ele é direcionado para a glabela. E no caso do PA, ele vai ser direcionado aqui na região da nuca, tá? Ele sendo perpendicular, ele saia na glabela. Você vai fazer de uma maneira que o raio passe pela glabela, tanto no AP como no PA. As imagens que nós vemos são essa aqui. Parece que são imagens iguais, mas você pode aí ter uma diferenciação. Você pode diferenciar uma da outra. No AP você pode perceber que a órbita ela é um pouquinho maior do que no PA. PA ela é um pouquinho menor. Por quê? Porque no caso do AP aqui a órbita ela está um pouco distante do filme ou do receptor de imagem. Então ela vai aparecer um pouco aumentada. Tá? É a distorção que tem na imagem, então ela vai aparecer um pouquinho aqui aumentada. No caso aqui do PA, como a órbita está próxima ao filme ou receptor de imagem, então ele vai aparecer aqui mais próximo do filme, ele vai ficar no tamanho original, ele vai se aproximar mais do original. Então dá para ter essa diferença aí no caso do AP ou do PA. O outro posicionamento é o perfil, tá? O perfil aqui, nós estamos vendo, o paciente pode fazer esse raio-x em decúbito ventral, em posição de nadador, em decúbito ventral, com o rosto voltado ou para a direita ou para a esquerda, perfil verdadeiro, em posição de nadador, com o braço que está do lado do rosto, ele vai estar na frente do rosto e o outro ao longo do corpo, tá? Essa é a posição de nadador em perfil absoluto, esse crânio vai estar. Aqui você pode fazer um chassi 24x30, né, um receptor 24x30, tá, em transversal, em posição transversal, posição do chassi ou receptor de imagem. O raio central é orientado 5 centímetros aqui acima do meato acústico externo, tá, acima aqui do ouvido. Então ele está 5 centímetros entrando aqui e saindo no meio da mesa, da linha central da mesa ou da estativa. A distância foco-filme, eu não falei também lá no AP e no PA, mas também como no perfil, é de 1 metro. Tá? Essa é a distância ideal aí para fazer esse raio-x. No caso aqui, a linha infero-órbito meatal,
ela vai estar perpendicular aqui com essa linha, com a entrada do raio, tá? E paralela aqui com a mesa, a linha ínfero-órbito-meatal. Então, quando você for inclinar aqui a cabeça do paciente, essa linha ela deve estar reta, tá? Essa linha ela deve estar ínfero-órbito-meatal aqui com meato acústico externo. Então tem que ser essa linha que sai aqui do meato acústico externo aqui. Deu para pegar direitinho esse meato acústico externo, que aqui, ó, essa partezinha menor, esse orifíciozinho que vocês veem aqui pequeno do meato acústico externo até a linha ínfero-órbito-meatal. A imagem é essa aqui que vocês estão vendo, tá? O crânio aqui deve ter a sobreposição de imagem, deve aparecer uma linha só, não deve aparecer sobreposta, porque senão esse crânio vai estar rodado. Tem que aparecer aqui o perfil do seio frontal direitinho, tá? Certinho aqui. A mandíbula não pode cortar nada, nem a parte anterior, nem mandíbula, nem aqui os parietais, tá bom? Deve aparecer direitinho esse crânio, sem sobreposição de imagem, e quando aparecer esse meato acústico externo aqui bem certinho, é porque esse crânio está num perfil absoluto. A outra imagem aqui que nós estamos vendo é um Towne, né? Um raio-x, um crânio método de Towne. O paciente ele deve estar em decúbito dorsal, com os membros superiores ao longo do corpo e membros inferiores estendidos. O chassi ele deve ser um 24x30, né? Você pode fazer com 24x30 panorâmico, com um ângulo aqui de 30 graus caudal, orientado 6 centímetros acima da glabela e saindo no forame magno. Você pode ver aqui essa imagem que se forma, esse aqui é o forame magno. Então ela entra 6 centímetros acima da glabela e sai no forame magno. É essa imagem que deve ser vista, tá? Para quê? Para que o médico possa olhar mais aqui os parietais, a parte de cima do frontal, também do osso frontal. Deve aparecer aqui as suturas, tá? Essas suturas aqui do crânio, elas devem aparecer na imagem. A distância foco-filme também é de 1 metro. A linha órbito-meatal, ela deve estar perpendicular aqui ao plano da mesa, tá bom? Quando eu falo perpendicular, é quando forma um ângulo de 90 graus, tá? Pode ver que a linha está retinha aqui, linha órbito-meatal, ela está retinha aqui, ela passa pelo meato acústico externo, e aqui você pode ver que tem a base aqui, o plano da mesa. Então aqui ele forma um ângulo de 90 graus, então ele está perpendicular, deve estar perpendicular aqui a linha órbito-meatal à mesa. Agora a outra imagem que nós estamos vendo aqui é o método de Caudel. Então o paciente ele deve estar em decúbito ventral ou em ortostático, mas geralmente nós fazemos isso em decúbito ventral, porque se você pega um paciente um pouquinho maior, fica mais difícil para fazer. No caso aqui nós fazemos em decúbito ventral. Os membros superiores ao lado da cabeça, né, apoiado ao lado da cabeça, e os membros inferiores estendidos. O chassi também é um 24x30. O raio central 15 graus caudal orientado para a região lambidoide e saindo no násio. Aqui, região lambidoide, que é a sutura, né? Que é a junção das suturas aqui. Região lambidoide, onde termina aqui o osso occipital. Lá em cima, aquela pontinha onde termina o osso occipital, nesse raio-x dá para ver, é bem nessa região aqui, só que pensando lá atrás do crânio, tá? Essa parte de trás do crânio aqui. Então, nessa sutura lambidoide e saindo no násio, aqui, ó, na parte nasal. Se você traçar uma linha reta aqui, né, pense numa linha reta aqui, ela vai sair aqui na região do násio. A distância foco-filme também é de 1 metro. Essa é a imagem que se forma com esse raio-x, tá? Você vê aqui o septo nasal, você vê mandíbula, você vê aqui os processos mastoide, a órbita, como eu falei para vocês aquela hora, a órbita ela é um pouco diminuída, não é que ela é diminuída, ela é o tamanho que se aproxima mais do tamanho original. Então essa é a imagem que nós vemos aí do crânio com o método de Caudel. Agora, o outro posicionamento é o método de Breton. Pode ser feito também em decúbito dorsal ou em ortostático, tá? Geralmente nós fazemos aqui, tem essa imagem de decúbito dorsal, porque é uma mulher, geralmente não tem uma estatura muito alta. Se for um homem, geralmente nós fazemos em decúbito dorsal. Os membros superiores ao longo do corpo e membros inferiores estendidos. O chassi a ser utilizado é o 24x30 na longitudinal, o raio central angulado em 45 graus caudal, orientado 8 centímetros acima da glabela
e saindo no forame magno. Você vê que aparece bem aqui o forame magno, tá? Aqui é como se fosse o Towne, só que aparece mais ainda a parte superior do crânio, tá? Onde o médico vê um pouquinho mais essa parte aqui superior do crânio. Nós vemos um pouquinho mais de sutura aqui e nós vemos o forame magno aqui embaixo. Aqui a linha órbito-meatal, ela também está paralelo aqui no caso à estativa, está formando um ângulo de 90 graus, então ela está perpendicular à estativa ou à mesa no caso do paciente estar aí em decúbito dorsal. Ela está formando um ângulo de 90 graus aqui em relação à estativa ou à mesa, então ela está perpendicular. Agora aqui a outra imagem que você vê aqui é o crânio axial, o submento vértice, né, que nós chamamos. Então aqui o paciente pode estar em decúbito dorsal ou sentado. Aqui fica mais fácil se fazer esse raio-x sentar com o paciente sentado, com a cabeça aqui, a parte superior do crânio, encostado na estativa. Fica de uma maneira mais fácil de você fazer. O chassi utilizado também é o 24x30 na longitudinal. O raio central na linha ínfero-órbito-meatal, perpendicular à linha ínfero-órbito-meatal, tá? Ele está perpendicular, que você pode perceber, ó, que o raio entra aqui e ele faz aqui um ângulo de 90 graus. Ínfero-órbito-meatal, pode ver que ele não está na órbita, ele está abaixo da órbita, então é a linha ínfero-órbito-meatal. O raio entrando, ele tem que formar um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, ele está perpendicular a essa linha aqui, o raio. Então o raio central ele é perpendicular e aqui você olhando de frente, ele é orientado entre os gônios, né? Gônios são esses ângulos da mandíbula aqui, que é chamado de gônios, tá? Aqui, ó, essa projeção que você vê aqui e essa aqui, essa parte que você olha embaixo do queixo aqui que você pode apalpar. Então ele é direcionado aqui para os gônios, para sair essa imagem aqui. A distância também, foco filme, é 1 metro. Tá? A imagem que você pode ver é essa aqui. Esse raio-x geralmente nós fazemos quando? Nós fazemos em trauma, tá? Em caso de trauma, paciente que caiu, que bateu, que você vê abaixo aqui dos olhos, na parte inferior dos olhos, ele tá inchado, tá roxo, tá um hematoma muito grande, então pode ser que seja uma suspeita de arco zigomático, tá? Arcos zigomáticos são esses arcos aqui que você vê, ó. Esse aqui são os arcos zigomáticos. Tá? Então pode acontecer a fratura desse arco zigomático aqui. Então esse é o raio-x principal para ver fratura de arco zigomático. Se tiver alguma fratura aqui, vai aparecer e vai dar para o médico ver certinho se tem algum tipo de fratura aí, alguma fratura de arco zigomático, tá bom? Então esse é o raio-x correto para fazer esse tipo para ver esse tipo de fratura. Então esses são alguns posicionamentos de crânio que nós utilizamos. Sempre utilizado sempre o AP e o perfil, e também aí são alguns posicionamentos que nós utilizamos também, no caso de trauma ou no caso do médico querer investigar alguma outra coisa, nós fazemos aí esses posicionamentos especiais. Esses também são importantes porque cai aí em processo seletivo, em concurso público, é importante que você saiba, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, deixe seu joinha aí, você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal Radiologia Profissional e fique por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus!